a gente começa descrevendo quais são os produtos e os serviços, ou serviços, né, que a empresa desenvolve. Tentando lembrar sempre aqui até quais são os produtos da empresa e o que realmente ela está vendendo, o que a gente quer saber aqui? Quais são as fontes de receita da empresa? Lembra lá no começo que eu falei para vocês dos ativos? A gente quer saber quais são os ativos da empresa. Sempre lembrando que não necessariamente é apenas o produto ou a tecnologia com a qual a gente está trabalhando. Se vocês vão prestar algum serviço também e que por esse serviço vão ter receitas ou podem ter receitas, isso também se configura num ativo da empresa. Isso também se configura numa fonte de receita. E isso é algo que chama muito a atenção. A partir de agora eu vou começar a chamar mais atenção para questões de investimentos para a empresa. Isso é algo que chama muita atenção de investidores, porque comprova que a empresa está tendo uma visão mais global do seu negócio e não está dependendo apenas de uma tecnologia ou de um produto, que pode ficar pronto, ou pode ser concluído, ou pode ir para a prova de conceito daqui a 2, 3 anos. Ao longo do tempo, ela desenvolve alguns serviços que tenham um ciclo de venda menor e que permitam sustentar ou dão uma sustentabilidade econômica para algumas estruturas que a empresa disponibiliza. Então, nem sempre a gente tem que depender apenas daquele produto que tem aquele ciclo de venda muito grande, que demora 1 ano para ser vendido, uma tecnologia que vai demorar 1 ano para ser negociada. Enquanto isso, a gente pode estar desenvolvendo produtos e serviços análogos e que complementem ou façam um casamento do que a gente chama de mix de produtos, ou mix de produtos e serviços, ou seja, tudo que a gente vem a oferecer. Isso é algo que chama muita atenção de investidores. Mas, apresentando o produto e apresentando o serviço, a gente quer entender qual é o processo que está envolvido nisso. Gente, aqui nesse momento, a gente passou da parte de P&D. A gente passou da pesquisa, a gente já está na parte operacional do negócio. Então, se a gente desenvolveu um certo tipo, que seja uma enzima, que seja algum produto específico, como que eu vou colocar esse produto em escala, se essa for realmente o modelo de negócio que eu vou estar adotando? Lembra para vocês que lá atrás a gente falou em modelo de negócio? Eu posso ser simplesmente uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento que vou vender, ou vou comercializar, ou vou ceder a minha tecnologia, como o Dr. Vitor estava falando agora há pouco. Ou não, eu vou produzir em escala industrial esse produto e vou vender diretamente ao mercado do consumidor direto, no meu caso, no nosso caso, que pode ser uma indústria, uma pequena ou uma grande indústria, da área farmacêutica, médica, enfim. A gente quer saber qual que é o processo que está envolvido nessa parte. E aí, qual que é o retorno que isso tem? Aqui a gente já tem condições de determinar esse retorno? A gente já tem uma ideia de uma expectativa de qual que é o retorno que eu posso ter. Tá? Certa vez eu assisti uma palestra de eu acho que é uma pessoa fantástica que todos vocês devem conhecer e que, com certeza, sintetiza, quando a gente fala em inovação no Brasil, eu acho que a figura dessa pessoa sintetiza muito esse conceito aqui no Nacional. É o Dr. Osiris Silva, né, para quem não sabe, fundador da Embraer, criador do conceito, né, de que o Brasil, em 1970, poderia, sim, ser uma fabricante de tecnologias de aviões. Né, isso há 30, 40 anos atrás. E hoje a Embraer é o que é. Bom, numa palestra que o Dr. Osiris fez lá na Universidade Federal de Santa Catarina, ele mostrou um slide que eu achei sensacional. Ele mostrou primeiro assim, o pessoal só foi entender no final. 1 quilo de milho, de soja, vou botar assim, 25 centavos o quilo. Aí você não entendeu muito bem. 1 quilo de avião, $1.000 o quilo. Então, questão que agrega valor. 1 quilo de satélite, $5.000 o quilo. E aí ele veio com não sei se foi para puxar o peixe dele, 1 quilo da proteína que ele havia desenvolvido, acho que é uma proteína, uma substância que havia desenvolvido e que ele havia comercializado já com a L'Oréal, né, fabricante de cosméticos. 1 milhão o quilo do que ele havia produzido. Então, isso é só para a gente ter uma noção
de como é possível agregar valor, e quanto mais a gente agregar valor no que a gente está fazendo, no negócio que a gente está percebendo, com mais lucratividade a gente vai obter a partir desses projetos. Então, eu acho que esse, de uma forma bastante simples, bastante prática, bastante direta, o Dr. Osíris conseguiu resumir para a gente o que era a agregação de valor e o que vocês todos estão investindo aqui hoje, que se não é agregar valor aos produtos e tecnologias inovadoras que vocês estão desenvolvendo. Quais são os insumos que são necessários para que eu produza? E aí a gente vem naquelas questões que eu já havia comentado antes. Bom, esses insumos estão disponibilizados? Aonde que eu compro? A que custo? Quem que fornece? E aí pode ter um risco muito forte. E, de acordo com esse risco, eu vou gerenciar minha política de compras desses insumos. Mas até agora, eu estava comentando, na hora do almoço, estava conversando com alguns empresários, e eles estavam falando dos altos custos de aquisição de alguns desses insumos. Realmente são altos. Mais uma razão pela qual há que se ter um planejamento muito forte a respeito das aquisições e a respeito da política de compra desses insumos. Qual que é o risco que está envolvido nesse processo? Existe o risco com os fornecedores? Sempre existe. Se falhar um fornecedor, vocês atendem a entrega de vocês? Vocês atendem os prazos? Se existe algum risco relacionado à tecnologia, gestão do conhecimento, vazamento dessa tecnologia? Existe algum risco relacionado à mão de obra para produzir esses produtos? Na eventual falta, existe outro que pode ser facilmente treinado para realizar? São muitas questões a serem avaliadas nesse sentido. E aí a gente vem numa questão que é uma questão estratégica para toda e qualquer empresa. Sobretudo no setor de vocês, que, por vezes, o ciclo de vendas pode ser bastante alto. A gente pode entrar aí numa tecnologia com um ciclo de vendas de 1 ano, de 2 anos. Eu já conheci empresas que trabalhavam com um ciclo de venda de 3 anos. Desde o momento que se inicia a prospecção comercial até o momento que se finaliza a venda e se faz o primeiro pagamento, foram 3 anos de negociação. Ah, mas isso foi só a primeira venda? Não. Isso foi o tipo de produto e o tipo de tecnologia que eles trabalham. Então, por vezes, vocês vão se deparar com um ciclo de vendas bastante elevados. E o que fazer a esse respeito? Gente, a gente tem que montar, a gente tem que perceber dentro da empresa que a gente tem que ter uma carteira de produtos. Muitas vezes a gente não pode se determinar, bom, eu estou desenvolvendo uma tecnologia que vai gerar um produto. Muitas vezes a gente tem que estar agregando a esse produto alguns serviços ou alguns outros tipos de produtos que têm o quê? Um ciclo de venda de curto prazo. 1 mês, 2 meses. Para quê? A nossa empresa tem custos mensais. A gente precisa de um capital de giro. Por mais que os nossos clientes, às vezes eu demoro muito para vender, preciso de uma força comercial muito grande, e aí realmente, mas se demora muito para vender, vai ter uma margem de lucro bem maior. Concordo plenamente com vocês. Só que, enquanto isso, enquanto não vem, da onde que vem esses recursos? Do investidor, de um fomento? Enfim, quanto mais eu trabalhar com uma política, com uma estratégia de formação de parque de produtos que permita a ter produtos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E qual que é a estratégia? Normalmente, é balancear a estrutura da empresa com alguns mix de produtos e serviços que tenham uma venda mais rápida, talvez uma lucratividade menor, mas que dê giro à empresa, trabalhar com alguns produtos de médio prazo e trabalhar com alguns projetos que realmente vão ser aqueles que vão permitir à empresa ter aquela alavancagem total. Ah, mas eu não tenho hoje estrutura para ter todas essas estratégias dentro da empresa. Pois bem, essas coisas não acontecem às vezes da noite para o dia, mas há que se ter planejado, e a gente está aqui falando de planejamento. Há que se ter planejados que haverá necessidade dessas situações e a empresa precisa contar com fontes de recursos que não sejam exclusivamente de subsídios de governo ou fontes de fomento desse tipo. Claro, pessoal, a gente está vivendo hoje no Brasil uma situação bastante peculiar, onde existem hoje muitas fontes de recursos não reembolsáveis, e a gente vai ver algumas depois para a biotecnologia,
E essas fontes de recursos não reembolsáveis têm que ser realmente aproveitadas. E eu não estou dizendo aqui para não aproveitarem. Mas depender todo o crescimento da empresa de vocês, toda a estrutura, exclusivamente de fontes de fomento de governo, que por vezes pode demorar, por vezes pode falhar, é complicado. Hoje a gente está vivendo um momento muito bom. E amanhã? E depois? A empresa, se não tiver subsídios, fecha as portas e vai fazer o quê? Gente, então a gente tem que começar a traçar uma estratégia para aproveitar esses recursos que tem, sim, mas para aproveitar de uma forma que crie um negócio sustentável. Tá? Aporte de recursos tem que ser considerado no fluxo de caixa, às vezes lá embaixo. Aporte de recursos. Mas a gente tem que ver se o nosso modelo operacional realmente rende recursos suficientes, se os ativos geram caixa para que a gente possa sustentar um negócio que seja saudável financeiramente. Então, isso aqui é apenas uma breve estratégia aqui que realmente investidores de risco costumam apreciar, costumam olhar com bons olhos. Tá? Que a empresa está buscando alternativas para sua sustentabilidade econômica e financeira. E aí tem uma questão aqui que é muito importante. Ok, desenvolvi uma tecnologia, desenvolvi um produto a partir dessa tecnologia, e depois? Quanto tempo esse produto vai durar do jeito que é? Quanto tempo eu vou conseguir explorar essa minha tecnologia sem me preocupar com uma concorrência substituta? Qual que é o ciclo de vida dessa tecnologia, desses produtos? Vamos para uma base mais comum. Qual que é o ciclo de vida de um computador hoje? Vamos para uma base ainda mais comum ainda. Qual que é o ciclo de vida do Windows? Alguém aqui tem o Windows 95 ainda no seu computador? Eu estou citando o Windows porque a Microsoft é craque nisso. Naquilo que eu falei antes de canibalismo. Eles montam equipes dentro da empresa justamente para matar o próximo produto. Então, assim que o Windows Vista foi lançado, já existia uma equipe interna desenvolvendo o Windows 7 para matar o Windows Vista. E assim se manter à frente da concorrência. Então, qual que é o ciclo de vida? Então, normalmente, num gráfico que envolva investimentos e tempo, isso aqui eu tô me apropriando de um gráfico que é da Fundação CERT, isso é o ciclo de desenvolvimento de um produto, ou seja, uma curva S. Ele começa o investimento, óbvio, negativo, você investe por um tempo e depois você passa a comercializar esse produto e passa a ter o retorno desse capital. Até um tempo onde as vendas começam a decair, onde a gente não tem mais condições de ser competitivos nesse mercado com essa tecnologia. E, gente, por mais que vocês achem, e eu tenho certeza que são, a gente que tem tecnologias absolutamente inovadoras, que temos produtos que nunca vistos no mercado, por quanto tempo vai ser dessa forma? Porque a partir do momento que vocês têm sucesso, vocês podem ter certeza, tem alguém olhando para isso. E tem alguém querendo ver esse modelo, tem alguém querendo copiar esse modelo e melhorar esse modelo. Então, por quanto tempo a gente vai se manter na frente? É aquela capacidade inovadora que eu falei antes para vocês. Então, a partir de quanto tempo que a gente tem que desenvolver uma nova tecnologia? Existem estratégias. Essa talvez seja um último dos momentos que a gente faz. Mas antes de atingir o auge, já se começa um novo investimento, onde a empresa ali tem um decréscimo, né, porque vai investir os seus próprios recursos, para novamente voltar a crescer. Mas olha o patamar que ela está. Ela atingiu esse patamar, desceu, mas vai atingir um patamar diferente. E assim vai crescer. Poxa, agora a gente começa a entender como que essas empresas gigantes, que hoje são gigantes, um dia foram pequenas. Um dia nasceram. Um dia enfrentaram problemas semelhantes ao que todos nós aqui enfrentamos. E assim por diante.